Dídio do céu, eu também sou cuiabano. Hoje, 4h30, 5 da manhã, a temperatura marcava 14 graus. Eu tô vendo que você também aí tá bem protegido, né, craque? Bom dia. Graças a Deus, Pop. É mais um dia de trabalho, é mais uma quinta-feira, né? De agradecimento aí, o programa do Pop, como sempre, aí, líder em audiência para todo o estado de Mato Grosso, com mais de 100 municípios, sempre com começo, meio e fim, e sempre dando bom dia para quem é de bom dia e pedindo a concorrência. Atenção, concorrência. Agora vocês podem aí tomar uma pedrada um pouquinho mais cedo. Então prepara o capacete que a pedrada vai ser grande hoje, onde vários casos até eu posso utilizar com exclusividade. Estará passando aqui no programa do Pop algumas situações, algumas agravantes e a história do Rudinei, aquele falso pai de santo, falso advogado, a qual foi divulgado, denunciado no programa do Pop. Demos a oportunidade para que o mesmo pudesse se manifestar, mas até agora nada. Mas os trabalhos estão em andamento, tem novidade no ar, tem novidade do jogador de futebol, tá, Papão? Daqui a pouquinho, mas eu vou falar agora do Rudinei. Rudinei de Almeida Bispo, esse rapaz que está na tela, é a única foto que nós temos, onde o mesmo, ao invés de entrar em contato com o programa do Pop para poder trazer a sua explicação, ou ter a oportunidade de contar a sua parte, ele não quis trazer a explicação. Aonde estão os 80 mil reais, ou 77 mil e uns quebrados, que ele acabou arrancando através do benefício de um aposentado que tem pensão morte, onde o marido era policial civil aposentado, Charlie Bronson. Quem é das antigas, é raiz, vai lembrar desse homem que tanto trabalhou como investigador da Polícia Civil, e hoje a sua mulher está sem teto para morar. Tá sem teto para morar, Pop, porque a casa dela foi tomada pelo sangue do sangue dela. A mãe daquela que mora na casa, que é da dona Silvia, fez contato com o programa do Pop. Se houver tempo ou der tempo, nós iremos colocar a dona Silvia aqui para ouvir ao vivo no programa do Pop as palavras pesadas, pesadas não de palavrão, mas as acusações que a mulher faz contra a dona Silvia e sobre a casa que está em andamento judicial. A dona Silvia tem o contrato de compra e venda, tem o IPTU no nome dela, tem todas as documentações. Do outro lado, tem a mulher que se apresenta como mãe daquela que mora na casa, que fez contato com o programa e acaba falando um monte de coisa. Mas a intenção, a partir de agora, é colaborar. A você, telespectador, está assistindo pelo Facebook, compartilhe aí. Vamos compartilhar o programa do Pop, porque é importante a gente encontrar o senhor ou a senhora que em 24 horas, ou nesses 30 dias, ou recentemente, foi vítima do Rudinei, e no modo operante de promessa de que vai conseguir a aposentadoria ou alguma tipificação que é crime caracterizado, onde o mesmo se passa por advogado, fala que vai resolver situações jurídicas, que vai aposentar a pessoa e ele precisa ser identificado. Então você que está nos assistindo neste momento, nos ajude a compartilhar o programa do Pop para que novas vítimas possam se pronunciar, a qual serão orientadas a procurar a competente delegacia, uma das melhores do Centro-Oeste, que é a central aqui da Delegacia de Estelionato e Fraudes Eletrônicas, que estará apurando caso a caso daquilo que está acontecendo. Principalmente você que não teve oportunidade de entrar em contato com o programa do Pop e que vem aí passando por situações complicadas de empréstimos que são realizados, de algum tipo de falsidade que foi praticada e que envolve esse jovem de 22 anos de idade com o nome de Rudinei. Nós fizemos uma matéria, Pop, trazendo mais uma vez a história desse rapaz, além de novas vítimas que acabam contando a história que, assim, na matemática rápida que eu fiz, Pop, já passou aí de 60 mil reais. Uau. De várias pessoas que perdeu 3, que perdeu 2, que perdeu 500, que perdeu 1.000, que teve o cartão de crédito levado, enfim. Está cada vez mais complicado a situação do Rudinei, e aquele ou aquela que queira compartilhar a partir de agora o programa do Pop, colabore. Precisamos achar vítimas recentes e outras pessoas, fora aquelas que participaram do programa do Pop, aonde esse que está na tela tem nome, tem idade, tem CPF, tem RG, tem a identificação, mas precisamos de mais vítimas a partir de agora com essa matéria que você vai assistir. 10h44. Play neles. Pop, eu também fui vítima desse Rudinei. Boa tarde, Popão. Tranquilo? Em relação a esse Rudinei aí,
Minha mãe foi vítima dele também, porque ele se passava por um falso pai de santo, né? Minha mãe, ela teve um câncer de mama. Pop, ele deu um golpe do meu sobrinho de quase 10 mil reais. Tem prova, tem tudo. Ele é um safado, tem um monte de gente caçando ele, que ele é malandro mesmo. No outro número, me ameaçando, dizendo que era o diabo que ia vir atrás de mim. A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, através da Delegacia de Estelionato e Fraudes Eletrônicas, estarão investigando a situação das denúncias que chegaram ao programa do POP de diversos crimes praticados ou supostamente praticados pelo jovem de 22 anos de idade, Rudinei de Almeida Bispo, rapaz que desde a sua menoridade ou com tanta pouca idade acabou aí lubridiando, enganando, aliciando pessoas como pai de santo ou até mesmo como operador para as pessoas que queriam se aposentar. Tava eu e meu filho lá para me pegar, para me retirar meu cartão novo, entendeu? E aí meu filho, como ele tem ferro na perna, ele falou: mãe, tá muito gelado, eu vou sair lá para fora. Mas não estava com a intenção que ele ia ficar atrás de mim na hora que o menino do banco me deu o cartão. Eu coloquei o cartão aqui e ele estava atrás de mim. Eu não tinha visto. E aí eu peguei o papel, como eu estou com a pouca visão, e eu perguntei para o menino, aonde que eu vou assinar? Assinar para quê? Você estava assinando o quê? Receber o meu cartão, que eu estava recebendo o meu cartão. Aí ele pegou o cartão e levou? Aí ele, enquanto eu estava assinando, ele roubou o cartão, ele pegou, ele roubou. Furtou. Ele furtou o meu cartão e saiu. E nisso eu estava com meu joelho muito doendo e eu afastei a cadeira, entendeu? Para me levantar. Aí a senhora acabou descobrindo, dona Silvia, que ele acabou aí levando quantos da senhora que ele fez de empréstimo, no valor de quanto? 77 mil e eu quase 80 mil reais. O mesmo no ano de 2022, acabou até mesmo noticiando ou fazendo uma vaquinha online, onde ele se apresenta como: olá, eu sou o Rudinei, estou pedindo ajuda para uma tia que teve uma parada cardíaca e está precisando de uma cirurgia chamada ponte de safena, com urgência, e no momento não estamos tendo condições e estamos passando por dificuldades. Também espero que Deus toque sobre o coração de cada um de vocês e vocês possam ajudar. Obrigado e bom dia. Ele acabou abrindo uma vaquinha de 5 mil reais, a qual ninguém depositou dinheiro. Não sabemos se é verdade ou se é mentira a vaquinha ou a natureza dessa vaquinha, que seria para ajudar uma pessoa que estaria doente. Outro crime que foi praticado ou que acabou sendo denunciado à equipe do programa do POP é uma mulher que conheceu ele em um terreiro de Umbanda. Ele se apresentava como pai de santo, seduzia as pessoas para tirar dinheiro das pessoas. Então eu conheci ele através de um amigo, né, que já tinha se envolvido uma vez com ele. E aí a gente virou amigo, né? Ele ia na minha casa, tudo mais. E assim, ele sempre pagava pra gente tudo. A gente saía, tudo mais. E a gente começou a questionar, né? Mas de onde vem esse dinheiro? Se ele não trabalha, ele só fazia, né, os trabalhos dele na Umbanda na época, que ele era pai de santo. Foi lá que a gente se interessou, a gente queria ver como é que funcionava e tudo mais. Só que depois de um tempo, ele falava que fazia e acontecia. A gente foi desconfiando das coisas, foi vendo o que estava acontecendo, decidiu se afastar. Depois disso, ele mandou mensagem pro meu amigo, pra mãe dele, pedindo tudo que ele tinha dado. Meu amigo devolveu, ele foi pedir mais dinheiro ainda. Foi pedindo e a mãe dele cedeu. Aí ele veio fazer isso comigo também, né? E assim, eu nunca pedi nada pra ele, não tinha obrigação nenhuma. Falei, não vou te dar nada, eu só quero que você se afaste de mim. Aí tudo bem. Depois disso ele me mandou mensagem num outro número, me ameaçando, dizendo que era o diabo que ia vir atrás de mim, que eu tenho que acertar minhas contas e tudo mais. Daí eu fui pra delegacia e fiz um boletim de ocorrência contra ele. Na outra denúncia, a pessoa diz: olá, é do programa do POP, vem aqui fazer uma denúncia sobre o caso do Rudinei. Ele deu um golpe de mais de R$1.000 em minha mãe, ameaçando ela e a família dela de morte, envolvendo facções criminosas. A coitada foi e enviou dinheiro de onde ela não tinha e ficou endividada por conta do vagabundo, dando golpe em pessoas mais idosas, até parar no hospital com a pressão super alta. Minha mãe foi.
Depois de tudo isso, ele veio me contar o que tinha acontecido e creio que ele já fez isso com muitas pessoas. Queremos justiça por isso. Apenas um print que estamos divulgando. Um outro rapaz fez contato, falando também da sua mãe doente, onde o falso pai de santo ofereceu habilidades jurídicas para a mulher com câncer de mama. Tomou dinheiro sob tortura de aposentadoria e ainda desestruturou toda a família, conforme os áudios. Boa tarde, Popão. Tranquilo? Em relação a esse Rudinei aí, minha mãe foi vítima dele também, porque ele se passava por um falso pai de santo, né? Minha mãe, ela teve um câncer de mama, né? E ele falava que o marido dele, que trabalhava na MT Prev, né? Trabalhava lá na MT Prev, que mexia com coisa de previdência, que ia aposentar minha mãe. Só que em meio a isso, aparecia taxas que tinha que pagar para juiz, era taxa de saque para poder sacar o valor, que ali era que batia ali de aproximadamente 100 mil reais ali que minha mãe tinha que ir. Ele falava que minha mãe tinha que receber 136 mil reais por aí, né? Falava também que eu poderia também me beneficiar por conta de um tal de auxílio filho, né? A gente foi lesado aqui em torno de 10 a 12 mil reais aqui, né? Que ele até acabou com o relacionamento dos meus pais, acabou o casamento dos meus pais, por se passar por pai de santo, né? E aí, se continuar soltando a foto dele aí, vai aparecer cada vez mais e mais vítimas, né? Quase acabou com o meu relacionamento com a minha mulher também, falando que eu tava dando golpe junto com ele, falando que eu tinha relacionamento com ele. Quase que acabou com a minha vida também, Popão. Deixou só dívida, Popão. Deixou só dívida, Popão. Deixou só dívida. Ficamos com luz cortada aqui uns 2 dias, né? Quase que perdemos a nossa casa aqui, que eu moro com a minha mãe, né? Quase que perdemos nossa casa, ficamos sem o que comer, né? Esse cara é um safado, Popão, esse cara é um safado. Uma suposta filha de santo também afirma que perdeu 2 mil reais, superfaturava os trabalhos que ele fazia de forma particular, sem a mãe do terreiro saber. E tudo escondido, até que a mãe de santo descobriu que estava sendo enganada e os filhos de santo estariam perdendo dinheiro. Como é o caso de uma menina que fez parte de um terreiro que já fechou as portas e que ele acabava aí enganando todos que participavam do corpo mediúnico. Pop, eu também fui vítima desse Rudinei. Ele se passava por pai de santo. Eu era filha de santo dele na época. E ele conseguiu ainda tirar 2 mil reais de mim. E até hoje não me pagou quase nada, ainda ficou me devendo. Ele cobrava as coisas um absurdo de caro. Ele ainda não queria que falasse para mãe de santo, para mãe de santo verdadeira, das coisas que ele fazia. Ele queria deixar tudo em off, entendeu? Foi aí que eu desconfiei e contei para mãe de santo. E aí ele foi expulso do centro. O centro fechou por culpa dele. Uma senhora revoltada reconheceu o acusado. Ela fala de 10 mil em golpe, onde o sobrinho perdeu o dinheiro, com 10 mil reais que foram tirados. Pop, ele deu um golpe do meu sobrinho de quase 10 mil reais. Tem prova, tem tudo. Ele é um safado, tem um monte de gente caçando ele, que ele é malandro mesmo. Outra mulher de um taxista falou das corridas que o acusado fez e não pagou. E segundo ela, sempre se passava como pai de santo para amedrontar as pessoas humildes. De acordo com ela, 500 reais em corrida ficaram para trás e só não cobraram mais devido às ameaças que ele praticava. Ele é golpista mesmo, meu marido era taxista. E aí fez um monte de corrida para ele. E toda vez no final do dia ele falava que o banco dele estava bloqueado. Toda vez era isso. Ele ficava falando que ia falar pro financeiro dele, falava um monte de coisa, inventava um monte de coisa e ficou devendo. E ainda por cima chegou de ameaçar meu marido. E ele realmente paga de pai de santo também. Ele falou um monte de coisa, ameaçou, falando que ia jogar macumba, falou um monte de coisa. Uma outra família denuncia o golpista acusado sobre a falsa aposentadoria, aonde o print que chega à equipe do programa do Pop diz: minha sogra foi vítima desse Rudinei também, juntamente com meu marido. Fomos injustiçados e roubados em 10 mil reais, contando essa mesma história de abuso, que a mãe e a irmã dele sugavam ele. A única que valia alguma coisa era a avó, que no final de tudo também sabia de todo o golpe.
Prometeu a aposentadoria da minha sogra, emprego para mim e meu marido, sempre pedindo taxas de serviço. Usava outros números, se passando por outras pessoas, usando o nome de agiota colombiano, se passava por pai de santo também. Até feitiço para miséria, para morte, ele fez na nossa casa. Minha sogra tirou cama, televisão, celular, inúmeros empréstimos, tudo por conta da promessa de serviço, de aposentadoria dela. O acerto do meu serviço que saiu, ele pegou para poder pagar umas coisas para mim e meu marido. Meu marido foi extremamente injustiçado por conta de toda essa mentira. Meu sogro foi injusto com meu marido. Até na internet, esse safado colocou nossa foto como se nós estivéssemos aplicando golpe. E sempre com a mesma história, de ser pai de santo, sempre colocando a minha religião e a do meu marido em jogo, fazendo a gente se sentir mal. Em outro print, outra vítima fala da tia que teve os cartões estourados. Pop, esse Rudinei é um cretino, ele deu golpe na minha tia, no nome dela, estourou os cartões dela, fora os agiotas que vinham atrás dele, e ele usava o nosso endereço. Não é de hoje que ele faz vítimas, ninguém para esse moleque, tem até boletim de ocorrência contra ele. Nos áudios, ela acaba explicando um pouco melhor. A gente conheceu esse rapaz através de um amigo que era muito amigo da nossa família e apresentou ele. Ele inventou uma história mirabolante, que ele era estrupado pelo padrasto, que ele sofria abusos, que ele apanhava. A gente se compadeceu com a história dele, mas a minha tia, né, que insistiu, e ele passou uma temporada, a gente acolheu ele. Depois disso, ele foi lá, ele deu um golpe na minha tia. Eu não sei como ele conseguiu os dados dela, se ele mexeu nas coisas dela. Ele conseguiu os dados do cartão, conseguiu clonar esse cartão de crédito dela, e a gente só foi descobrir quando chegou a fatura para minha tia, e começaram a ligar para ela que estavam utilizando o cartão, que já tinha feito uma negociação e não tinha sido pago. Depois disso que a gente descobriu, fora os agiotas que estavam vindo aqui na porta de casa, a gente estava sem entender, que foi aí que a gente começou a descobrir os podres e as vítimas que ele fazia. Porque essas pessoas começaram a vir na porta da nossa casa, porque ele dava o nosso endereço. E ele se passava por pai de santo, e assim ele aplicava os golpes dele. Na época eu não sabia, fui descobrir bem depois, quando começou a acontecer tudo isso, e quando ele deu o golpe na minha tia, que eu não sei como ele conseguiu clonar todos os dados dela, conseguiu clonar esse cartão, conseguiu fazer inúmeras compras, e a gente só descobriu que era ele por conta que ele estava passando o cartão na amiga dele que faz unha. E a gente tirou uma fatura detalhada e viu. E essa amiga dele em comum que faz a unha começou a ir na porta de casa da minha tia para cobrar ele, como se ele morasse lá. Ele passava os nossos endereços para essas pessoas que ele fazia dívida. E fora outra amiga dele que postou uma foto minha, que ele estava junto numa foto que ele colocou minha no perfil dele. Essa amiga printou e postou nas redes sociais cobrando ele, que foi que eu entrei em contato com ela, falando que eu ia procurar minhas medidas, né, cabíveis, porque como ela estava divulgando uma imagem minha, eu estando grávida num momento sensível, para cobrar o Rudinei, sendo que eu não tinha nada a ver com ele e ela colocou minha foto. Aí que eu fui descobrir que ele estava dando golpe até nessa menina Mijóias, que ela vende semijóias. Então, assim, não é de agora que ele faz vítimas e ninguém para ele. Uma outra senhora fala do cartão furtado pelo acusado, onde o prejuízo foi grande e para não sujar o nome dela, ela teve que pagar as contas. Oi, Pop. Eu tô ligando para te avisar que eu também fui vítima desse golpe. Ele pegou meu cartão, foi lá, fez as coisas escondidas, aumentou o limite. Eu só fui descobrir porque eu sempre pago minhas coisas direito, e a loja me ligou e falou que foi feito um empréstimo de R$3.000, que eu tinha pedido o limite do cartão. Ele acabou com a minha vida. Infelizmente, para mim não ficar com o nome sujo, eu tive que pagar. Ele tem que ir para a cadeia mesmo, porque não é justo isso que ele está fazendo com as pessoas. Pessoas assim têm que ser presos mesmo. Um outro homem fez contato, afirmando o seguinte: também tomei um golpe do Rudinei Almeida Bispo,
contratou o meu serviço para Uber. Combinamos dele pagar semanal e na primeira semana ele pagou certo. Na segunda semana ele ficou devendo R$ 4.500 com várias corridas de Cuiabá a Santo Antônio do Levegé, de Santo Antônio para Cuiabá, inclusive na casa dessa mulher do Pedra 90. Várias e várias vezes eu levei ele na casa dessa mulher do Pedra 90. Me deu golpe, ficou devendo, tive que colocar na justiça para poder receber. Até o momento, ainda não recebi. O prazo para ele pagar é até o dia 1º de junho desse ano. Segundo o mesmo, é dono de 2 restaurantes, um no Shopping Três Américas e outro no Goiabeiras. Prestei serviço para ele e até hoje ele não me pagou. Diante do fato, nossa equipe de reportagem conversou com outras pessoas. Temos uma outra pessoa que resolveu mostrar o rosto. Alguém que já fez parte de um terreiro de Umbanda junto com o Rudinei. O Christopher, que acaba afirmando que perdeu dinheiro e o pai foi ameaçado em sua casa no município de Várzea Grande. Christopher, como que você levou esse prejuízo do Rudinei? Ele falava que era pai de santo, né? Aí eu fui visitar o Congá onde que ele administrava. Aí teve uma desavença entre a gente, entre pai de santo e filho de santo, e eu resolvi sair. Ele falou que eu tava com uma dívida dentro do terreiro, ele comprou as coisas no meu nome, ele veio aqui ameaçar meu pai psicologicamente, fazendo ameaças psicologicamente, rondando aqui em casa com mais uma pessoa, passando na frente. Aí tudo isso aí ocorreu que ele começou a extorquir meu pai. Ele falava pro seu pai? Ele começava a falar pro meu pai que eu tava devendo, se não pagasse ele ia vir com os pessoal que ia bater. Falava pro meu pai que se não pagasse o que eu devia, ele ia vir com o pessoal amigo dele assim, que tava cobrando lá, que disse que eu tinha uma dívida lá com a agiota. Dívida de quê? Você emprestou dinheiro de alguém? Não emprestei dinheiro de ninguém. Ele pegava assim, dinheiro com a agiota lá e falava que era os filhos de santo. Ele tinha um WhatsApp reserva e ele vinha usando esse WhatsApp reserva para falar com os agiotas, falando que era filho de santo dele. E todos os filhos de santo dele tinham um cadastro com ele. Ele pegava o CPF, tudinho, e usava isso. E de quanto que foi o prejuízo? O prejuízo foi de 16 mil. 10 mil em Pix e 6 mil em dinheiro à mão. Tudo isso seu pai teve que pagar? Tudo isso meu pai teve que pagar. Por causa das ameaças dele? Por causa das ameaças dele. E depois ele tentou arrancar mais dinheiro ou não? Tentou, só que daí a gente decidiu que não ia mais pagar. Você fez um boletim de ocorrência? Não consegui fazer. Mas por causa de quê? Por causa que eu não sabia o nome dele completo, procurar o nome dele completo, não tinha como, o pessoal falava que estava meio que difícil por causa disso. Lá no terreiro Congá que vocês iam lá, eram quantas pessoas lá dentro? Era eu e mais 3. E juntamente com ele? Juntamente com ele. E ele usava o nome de todo mundo? De todo mundo. Teve outras pessoas lá que passaram por isso ou não? Teve outras pessoas que já passaram por isso, mas elas pediram para não se manifestar. E ele acabou aí fechando o local ou não? Acabou fechando o local porque a mulher que era dona da casa expulsou ele de lá depois que descobriu tudo isso. Sabe do paradeiro dele, onde ele mora, ou nunca mais viu falar nada nele? Nunca mais ouvi falar nele. Nunca mais. A partir de agora, o Dr. Bruno, que pertence à Delegacia de Estelionato e Fraudes Eletrônicas, está ouvindo cada pessoa ou aqueles que foram vítimas desse rapaz. São casos extremamente que acabam chamando a atenção por usar a religiosidade e sempre a mesma tática. Ele apresenta os serviços para aposentadoria ou para soluções jurídicas daquele que precisa. Quando as coisas começam a ficar um pouco mais estreitas e a cobrança é severa ou começam a cobrar demais, ele usa a religião para se defender, amedrontar aqueles que estão cobrando. Se você foi vítima e também tem algum caso semelhante ou igual a esse, procure a Delegacia de Estelionato na Avenida dos Trabalhadores, ao lado da Delegacia da Mulher, 24 horas, em Cuiabá. Se for em Várzea Grande, procure a Delegacia de Estelionato na primeira DP ou primeira Delegacia de Polícia Civil, também da cidade de Várzea Grande. Se for na cidade de Santo Antônio do Levegé, só procurar também a Delegacia de Polícia Civil desta cidade. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. É muito provável que você percebeu que é uma matéria que tem um tempo diferente das que normalmente vão ao ar.
E nós precisávamos fazer uma matéria com esse tempo para nela caber boa parte das denúncias que chegaram contra o Rudinei de Almeida Bispo. Desde ontem, quando nós oportunizamos a primeira matéria, o PopZap pipocou. E hoje estamos atualizando o Didio, antes do dia clarear, produziu uma matéria com algumas outras vítimas, além da dona Silvia, que ontem esteve no nosso programa participando da matéria. E durante a exibição dessa matéria, outras vítimas surgiram em nosso PopZap. Eu tenho pontuado, Rodinei, que você não tem a obrigação nenhuma de falar com o nosso programa. Mas se tratando da quantidade de vítimas que você teria causado, o jornal segue até às 13h30 à disposição da notícia. E se você entender que cabe uma verdade para ser restabelecida, eu repito, o jornal segue até às 13h30 à disposição da notícia.